Oi, eu tô aqui com a Janaína, eu vou apresentar para você o antes e depois, fica até o final que eu vou mostrar as técnicas que eu utilizo dentro do meu curso, o método Uncut. Eu vou fazer aqui nela o corte long bob e eu vou utilizar as linhas de corte diagonal, a gradação média, a textura meia-lua, que são as técnicas que eu utilizo dentro do meu curso. Então fica até o final que você vai se surpreender com o resultado. Então vamos lá! Então vamos lá, eu vou começar aqui o corte no cabelo da Janaína. Vou fazer primeiro a linha de corte diagonal. Já defini com ela o comprimento e vai ser mais ou menos na altura do ombro. Claro, depois que secar, ele vai ficar na altura do ombro, mas eu vou cortar ele um pouco abaixo, porque é um cabelo ondulado. Vocês viram aí o antes, né? O cabelo seco, que ele é ondulado. E agora molhado, né? A gente sabe que ele ganha um comprimento, ainda mais que eu vou estirar na hora do corte. Então eu tenho que levar em conta que esse cabelo vai encolher. Então eu quero ele por volta aí do ombro, um pouco acima também. A Janaína não está muito apegada, né? Ainda bem. E ela quer trazer aí esse lado da rainha, um lado que passa mais empoderamento, que é a mulher atual hoje, que está usando muito esse cabelo médio. E ela quer entrar nesse perfil aí de temperamento. Bom, então vamos lá. A gente sabe que dentro do método existe uma postura para que você execute o corte, não só da cliente, mas da gente também, como profissional. Aonde você vai trabalhar tem que estar de frente para o seu peito, para que você consiga visualizar de uma maneira perfeita aí o que você vai fazer, trabalhando com consciência. E também a cliente tem que estar com as pernas descruzadas e o queixo no peito, no caso das linhas de cortes, todas as linhas, a cliente tem que colocar o queixo no peito. Porque quando você está executando a linha, você tem as camadas de baixo menores que as de cima. Então, a hora que você fala para ela criar essa postura, automaticamente você já está gerando esse efeito de um comprimento menor por baixo e maior por cima, porque analisando aqui, ó, a hora que ela estica, que ela abaixa a cabeça, o pescoço estica, né? E a hora que ela volta, o que acontece? O pescoço recolhe, né? E nas laterais também. E aí acontece de as camadas de baixo ficarem menores. Bom, mas antes da gente cortar, eu vou tirar uma mecha guia para que eu tenha mais tranquilidade do comprimento que eu quero, para não ter nenhuma surpresa, porque aqui ela está na posição natural dela, então eu sei que o cabelo dela vai encolher, então eu já penso aqui a medida que eu quero cortar. E eu sei que a parte da frente ela percorre, então fica maior. Como eu quero a linha diagonal, então, por exemplo, eu já pego aqui a parte da costeleta, junto aqui com a minha mecha guia, e aqui tem o comprimento que eu tenho um diagonal clássico, sem tanto contraste. Vai formar como um degradê. Então, eu já tenho minhas duas referências. A parte da franja é curta, ela tem aqui uma franja menor, ó, então eu não preciso me preocupar. Então, vamos lá. Eu já tenho as minhas guias, coloco o queixo no peito já
a gente trabalha com o pente largo, porque como a gente trabalha em massa, fica muito mais fácil para a gente dominar toda essa massa de cabelo. Ao final eu utilizo a parte estreita, tem os dois lados, e a parte estreita é para definir melhor aí todo o alinhamento dos fios, né? Para que não tenha nenhum fio perdido aí ou embaraçado. Então eu deixo ali a minha mecha guia solta até que eu alinhe todo o cabelo. Verifico se o queixo, se a cabeça dela está realmente certa. Às vezes a pessoa inclina para um lado. E aí eu vou centralizar, me preocupando com os detalhes aqui dessa massa, porque a gente tá cortando tudo em uma vez só, né? Por isso que é o one cut, é um corte. Então você tem que ser detalhista aqui nessa hora, para que você não se frustre depois e nem frustre a sua cliente. Então, eu já tenho aqui a minha referência, a minha pinça, e eu vou girar um pouco essa pinça, um pouco para baixo, porque assim eu tenho certeza que as camadas de cima vão sobrepor as de baixo. E a hora de cortar também, ó, já estou aqui com a minha referência, eu venho de trás, ó, a tesoura na diagonal, e eu venho dando ênfase por trás da mecha. Perceba que eu corto assim na diagonal, porque aí eu vou ainda salientar mais essa questão da parte de baixo ficar menor do que as de cima. Perfeito. Eu já tenho aqui a minha linha de corte. Eu posso vir aqui conferindo bloco por bloco, só para ver se tem alguma ponta, algum fio. Então, como que eu faço para fazer essa conferência? Eu colo o cabelo no pescoço e verifico se tem alguma parte que precisa ser retirada. Eu faço a conferência nele molhado e depois também seco, que agora ele está molhado, eu consigo estirar o cabelo. Depois que secar, eu vou conferir de uma outra maneira, né? A maneira orgânica. Eu vou adequar o cabelo ao caimento natural dele. Então, acompanhe todo o passo a passo, porque no final eu faço essa correção com ele na forma natural e é diferente. Então aqui eu vou inclinar a cabeça para o lado, buscando o caimento natural. Eu vou verificar se sobrou alguma ponta ou se tem alguma irregularidade. Percebam que praticamente não tem nada para tirar. Vamos ver aqui nessa parte, que a parte da frente percorre mais, então é onde às vezes cria uma... Aqui tem um pouco para tirar. Perceba que a hora que eu fiz essa correção aqui, antes eu dividi o cabelo para o lado aqui e projetei para o outro. E a mesma coisa eu vou fazer para cá. Porque isso me garante que não vai ficar nenhum fio maior para um lado do que para o outro.
Ó, que esse lado eu já tenho a minha referência. Perfeito. A gente já fez a linha de corte, que é a base, né? É a moldura da cabeça. Você criando uma moldura. E agora eu vou colocar elementos no cabelo. Eu vou fazer um repicado, que dentro do método a gente chama de gradação. E eu vou fazer uma gradação média. Então vamos lá. Para fazer a gradação, primeiro eu defini junto com a Janaína que ia fazer a média, porque eu quero preservar mais o volume da frente e criar mais movimento na parte do meio aqui do corte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns testes, tá? É bem importante você trabalhar com esses testes, porque você trabalha muito tranquilo fazendo esses testes. Não tem como você errar se você fizer esses testes direitinho. Olha só, no centro da massa é o ponto mais curto do corte, porque o crânio aqui tem uma curva e aí essa parte é a que é mais projetada e ela é a que está mais próxima da minha pinça quando eu faço uma gradação média, nesse caso aqui, que eu estou puxando para esse ponto, que é a gradação média. Perfeito. Aí eu vou pegar o comprimento e vou tirar essa mecha guia aqui, essa mecha referência, colocar de lado para ver melhor. E vou pensar o quanto, a partir da onde que eu quero essas camadas, né? Então, vamos lá. Eu quero essas camadas a partir daqui. Perfeito. Então, eu já deixo essa mecha aqui reservada. Volto a organizar aqui minha massa. Esses pontos não vão chegar, ó. Percebam que eles não chegam, esses que estão soltos. Não me preocupo com eles. Agora, os que estão aqui, eu vou me preocupar. Porque, ó, eu tenho aqui a minha referência. E eu tenho que ver se eu não vou tirar o comprimento da frente. Então, por exemplo, aqui é o ponto onde está a minha mecha guia, tá? Eu vou tirar o comprimento da costeleta, que é a minha linha do corte. Lembra que eu marquei aqui junto com ela, minha linha de corte. Ah, eu vou tirar? Não vou. Se eu cortar aqui, eu não vou tirar minha linha de corte. Ó, se eu cortar aqui, eu não vou tirar comprimento aqui dessa região da nuca. Ela vai ter um peso ainda. Ah, mas se eu cortar aqui, será que eu vou cortar a parte da frente aqui, ó? Vou cortar um pouco. Ótimo. E aí, o que vai acontecer se eu cortar um pouco aqui da frente? Eu vou criar um degradê. A parte da frente vai ficar de um menor para um maior. Ah, mas eu não quero isso. Cliente, eu quero que a parte da frente aqui, ela fique mais alongada. O que eu vou fazer? A gente trabalha em massa, né? A gente trabalha programando. Então, eu vou programar essa região que ela fique alongada, tá? E vou trabalhar somente essa parte de trás. Depois eu vou trabalhar a textura, que vai conjugar todas essas partes, sabe? Vai ficar todas conectadas. E eu falo que isso faz com que gere um ritmo uniforme, gere uma unidade. Então aqui eu crio um zigue-zague. Separei a parte da frente. Então eu vou lá tirar
no ponto em que eu defini, já após ter feito a minha análise. Perfeito. Vou cortar, cortando de um lado e de outro. Isso me dá mais consciência do tanto de cabelo, porque cada gomo desse, ele tem uma quantidade de cabelo generosa e você tem que se preocupar até com esses gomos, né, que a gente faz, porque pode dar diferença. Por isso que você tem que harmonizar um lado e o outro. Aqui a gente já tem a camada. Mas lembra, eu não peguei essa região de baixo, porque ela não alcança. E isso, para mim, para quem é do método, sabe que é fantástico, porque eu não tenho aquela questão de deixar as pontas finas, ralas, tá? Que nem quando você faz o mecha a mecha, que nem aqui, você poderia, se você quisesse, mas Mônica, vai ficar uma desconexão. Perfeito, você pode pegar aqui e ver o que acontece. Você tem um ângulo, tá? Você vai ter um ângulo aqui sobrando, porque gerou uma desconexão com a parte de trás. Aí tanto você pode vir aqui e eliminar ela, que é suave, um ponto que forma um biquinho, ou normalmente eu nem faço, eu já venho fazendo a textura para harmonizar. Mas o legal é que você não corre o risco de deixar a ponta fina, né? Porque eu já tenho o ponto exato aqui para começar o repicado, mantendo a base sólida do corte. Então aqui eu já preservei a frente, ó, alongada, porque eu percebi que se eu cortasse junto, eu ia acabar tirando os 2 dedos, olha, mais ou menos. Ia acabar tirando um pouco. Por isso que eu reservei. Perfeito. Já fiz a gradação, fiz a linha de corte, fiz a gradação. Agora eu vou fazer a textura. Mônica, mas a textura você vai fazer com o cabelo molhado? Eu já corto o cabelo da Janaína já tem um tempo. Eu sei como o cabelo dela acontece. E como eu já trabalho com o método já faz tempo, então eu posso trabalhar tranquilamente com o cabelo dela molhado, que eu vou ter consciência do que eu estou fazendo. Eu sei que a parte de baixo do cabelo dela é mais liso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimular um pouco mais aqui com a meia-lua para eu provocar mais ondulações. Pois é, a meia-lua, ela vai provocar um cabelo que não é ondulado a sugerir essa forma. Por quê? E o cabelo dela eu vou começar até aqui bem de baixo. Vou deixar só uma pequena camada aqui. Por que que a gente consegue isso? Porque eu vou criar um degradê, ó, abrindo e fechando a tesoura, do meio para as pontas, eu não chego nas pontas. E esse degradê, ele promove uma curva no cabelo, tá? Esse degradê, ele provoca uma curva a hora que seca. Então, aqui eu já tenho uma quebra, porque dá uma leveza no cabelo, eu tirei o peso do cabelo. Isso vai provocar uma certa onda no cabelo. E isso é fantástico, fantástico, porque a cliente que tem, que nem no caso da Janaína, essa parte mais lisa e a parte de cima mais ondulada, é uma ferramenta que é mágica, né? Mágico. Porque você consegue gerar uma unidade no cabelo. Ó, então eu abro e fecho a tesoura, girando como um degradê. E aqui eu já consigo até começar a ver esse efeito provocado pela tesoura.
aqui. Perceba que desse lado eu posicionei a tesoura para cá e desse lado eu vou posicionar a tesoura para cá, sempre para o lado do rosto da cliente. Ah, Mônica, mas eu posso provocar para o outro? Pode. Eu falo que no método eu não ensino, eu inspiro você, sabe? Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar uma ferramenta, mas quem vai criar é você. Você é o artista, tá? Eu vou te mostrar o que acontece. Porém, você vai ter que experimentar. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que ter um laboratório na tua casa, né? Pegar uma vizinha, alguém da família ou uma boneca. Agora eu vou dividir mais ou menos 2 dedos. Janaína tem bastante cabelo, não parece, mas, né, já, o cabelo dela dá muito volume. Então eu tô trabalhando muito a texturização. Isso foi muito legal, porque dá para vocês verem bem que dá pra gente trabalhar gerando multimedidas no cabelo, sabe? Você não precisa ter aquele medo, nossa, vai estragar o cabelo. Não. Aqui você vai ver que realmente é uma técnica que funciona. Tem gente que vê eu cortando alguns cabelos. Minha filha faz isso, né? Ela provoca vocês. Ela coloca lá uns pedacinhos de eu cortando, criando essas multimedidas e assusta. Mas você vai perceber que realmente é um efeito que você vai ter qualidade no resultado. Você vai ver hoje. E outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou me preocupar, porque, por exemplo, aqui eu fiz uma incisão, né? E aí eu vou deixar essa incisão mais para as laterais, para que sobre uma mecha bem no encaixe aqui. Então, uma vez eu começo no meio, outra vez eu começo do lado. Assim eu consigo organizar aí a minha cabeça. Não fico perdida no que eu vou fazer me preocupando. Então eu posso também, por exemplo, aqui, gerar mais movimento. Se eu sentir que a mecha está ainda pesada, eu posso vir abrindo e fechando a tesoura, gerando ainda mais multimedida nessa mecha. E isso vai fazer com que ela fique mais leve ainda, a tendência dela ondular vai ser maior. Porque pensa comigo, aquele cabelo que é bem cacheadinho, ele tem multimedidas. Então, essa questão da gente fazer essas multimedidas vai provocar essa leveza e a tendência que o cabelo já tem de ondular vai aumentar. Então, vai chegar um momento que você já vai ter praticado, já vai ter experimentado, né, vários cabelos, que você vai perceber, por exemplo, aqui, ó. Opa! Vou pegar um copinho de água. Tem um pouco ali de água. Essa mecha, ela tá inteira, o fio tá inteiro, né? Se eu vier criando multimedidas aqui, eu vou ter mais facilidade. Deixa eu só tomar uma. Na hora de finalizar, ele vai harmonizar com a parte de cima, que é mais cacheada. E perceba que o cabelo, ele já te mostra uma tendência, né? E você vai respeitar o caimento dele. Aí você vai falar, ai, Mônica, dá muito trabalho isso. Pois é, mas você está gerando valor no seu serviço. E quando ela secar o cabelo em casa,
ela vai se surpreender. E ainda hoje nós somos 2.000 alunos que executam essa técnica. Você pode fazer parte dele, tá? Mas assim, é garantido que você executando, a cliente ela vai conseguir finalizar o cabelo em casa de uma maneira muito diferente do que ela vinha conseguido aí nos salões. Aí você vai pensar assim, tá? Tô falando porque muitos alunos já perguntaram isso. Nossa, mas a cliente vai falar que tá estragando o cabelo dela. Na verdade, isso é uma coisa que nós temos na nossa cabeça. Porque o que a cliente quer é o resultado, né? Então, na verdade, você nem precisa que ela veja você cortar. Poderia estar com a cadeira virada para cá, porque o que ela espera é um resultado. E se você tem confiança que essa técnica vai te ajudar a entregar um resultado para ela, você não tem medo. E aí, ela nem vai se preocupar com o que você está fazendo. Na verdade, isso é uma coisa que é da gente. Nossa, mas se a cliente viu fazendo isso? Porque eu senti isso também no início, tá? Então, é importante que você pratique antes de começar a atender no salão. Pratique nas amigas, numa boneca. Então, todo esse trabalho, ele tem que ter uma harmonia de uma mecha para outra. Porque o que a gente está fazendo é uma textura. E é como uma textura de parede, né? O artista vai fazendo a textura e ele vai gerando ali a distância de um efeito para o outro. Para que no final, a hora que ele olha a parede, aquilo tenha um contexto, que tenha uma harmonização. E no cabelo é a mesma coisa. Se eu começar a criar muitas incisões num ponto, eu vou gerar uma deformidade no cabelo. Então, por isso que é bem importante que você calcule se é 2 centímetros, que você fez o diagnóstico, que você definiu com a sua cliente, se é 1, e a intensidade que você vai colocar, para que no final aquilo tenha toda uma unidade, né, que se converse, tá? Então não pode ser aleatório essa textura. Ela tem que ser muito bem calculada, trabalhada com capricho e sem pressa, sabe? Você tem que estar curtindo isso. Você está dando forma, você está dando um movimento a cada parte. E no final, todas elas vão se encaixar. Eu até associo por exemplo, as plantas, né? As suculentas que têm um encaixe perfeito. No final, essas camadas elas vão se sobrepondo e tem um encaixe perfeito. Então tem partes, por exemplo, aqui na parte da orelha, que você tem que ver, cada cliente é de um jeito, mas a maioria tem menos cabelos nas laterais aqui. Então, eu vou trabalhar até um ponto onde eu acho que eu quero gerar leveza. E aqui eu posso trabalhar somente com um vórtex, somente para dar uma estimulada, mas sem tirar tanto a massa. Então eu vou verificar aqui também desse lado a massa.
Vou deixar mais peso aí na frente. E aqui só vou fazer um vórtex suave. Então, essa que eu fiz agora é o vórtex, que gera multimedida, girando a tesoura em volta da mecha. Então, a divisão ela é paralela ao chão. Mais ou menos 2 dedos. Todo esse trabalho é feito pensando na cliente em casa. Sabe, eu costumo muito pedir para as clientes me mandarem a foto do cabelo delas quando elas mesmas secaram. Eu vou me julgando, me diagnosticando. Ah, Mônica, você precisa melhorar mais assim e tal. Porque eu vejo o resultado dela secado natural em casa. É assim que eu consigo me avaliar, né? Se ainda dá para melhorar, até onde eu consigo chegar. Porque, claro, cada cabelo é um cabelo, mas a gente consegue sim fazer com que a cliente tenha uma autossuficiência, sabe? Que ela consiga fazer uma estilização em casa e fique bonita. Ela não precisa ir para o salão para se sentir bonita. Aqui eu só fiz uma leve multimedida. Perceba que eu sinto o cabelo. Mesmo molhado, a gente consegue perceber. E uma característica bem importante dessa textura é que eu não deixo a mecha estirada, eu deixo ela mais à vontade, para que me revele o natural do cabelo, que ele já tem uma certa curva. Esse é o corte que a gente chama de baixa manutenção. Esse é de verdade um corte de baixa manutenção, porque o cabelo, estava conversando com a Janaína, antes dela cortar comigo, ela vivia com o cabelo preso, não é? Vivia com o cabelo preso porque ele armava. E aí, agora, ela corta o cabelo porque ela não aguenta mais o cabelo longo, mas o cabelo fica bonito ainda, né? Porque tem essas rupturas, pensem, né? Vocês que são profissionais, têm essa consciência. Como ele tem essas rupturas de uma maneira muito organizada, ele vai crescendo e ele vai se acomodando e essas mechas se agrupam e formam ondas, fica incrível. Então isso é o corte de baixa manutenção. Então ela vai no salão porque ela quer mais curto. Não porque está difícil para arrumar, não porque está armado, porque o cabelo dela vai crescer muito harmonioso, sabe? Não vai ter mais aquele peso que tinha antes. Como eu estou trabalhando
tirando o volume, percebam que eu trabalho no meio da mecha para as pontas. Se eu quisesse gerar volume, aí eu ia trabalhar mais para cima. Quanto mais leveza eu tenho, mais fluidez, mais ele sobe. Mas por que eu direciono para frente? Porque é uma tendência, né? Quem é mais velho lembra que teve uma época que se usava o cabelo todo jogado para trás. O famoso pigmaleão. E aí, se eu fosse finalizar esse cabelo para trás, eu usaria a tesoura direcionada para trás. Então, quando eu vou fazer uma estilização, cabelo curto, que a cliente vai usar todo jogadinho para trás, eu inverto. Então, isso também é provocativo, né? Estou provocando esse movimento de acordo com o caimento do corte. É muito interessante. Então, aqui você vai ver uma desconexão, porque lembra, eu separei, criando um bloco, a parte da frente maior, que é a parte das costeletas aqui, e depois eu separei, então aqui tem uma camada menor. E na hora que eu faço as texturas, eu gero essa unidade, preservando o comprimento e ao mesmo tempo eu conseguindo gerar leveza no cabelo. Qual lado você usa mais já? Eu uso ele mais pra direita. Pra direita, tá. Então aqui ela tem uma franja que eu vou trabalhar bastante leveza no cabelo dela aqui na frente, na franja. Então lembra que tinha sobrado aqui uma camada, eu já sinto um peso aqui. Com o tempo você vai conseguindo ver facilmente aonde você precisa gerar mais leveza, aonde você precisa gerar mais movimento. Que nem aqui, ó, a franja, a gente vai deixar crescer, né? Então, faz um tempo já que a gente cortou, esse cabelo tá praticamente inteiro aqui, essa franja. A textura não aparece mais, então tá bem pesado. Só vou tirar a pontinha aqui. E vou fazer a textura do meio da mecha para as pontas. Então eu posso vir aqui nessa mecha que eu senti que ficou mais pesada e criar um multimedida com o vórtex. Ó, vindo com a tesoura de baixo, eu venho girando a tesoura, abrindo e fechando. E eu vou medindo essa leveza conforme o meu olho e meu sentido, a minha mão, o meu tato. E ele já tem ele já interage. Já sei que quando ela secar natural, vai ficar ótimo. Perfeito. Terminei o corte. Agora eu vou fazer a finalização, a estilização. Eu vou utilizar
um ativador de cachos. Uma quantidade generosa. Vou passar comprimento, pontas. Eu vou secar o cabelo dela de uma forma orgânica, que é do jeito que o cabelo dela é. O que ele me revelar. Então eu vou... Opa, tá vivo? Após aplicar o creme, normalmente eu passo o pente para ficar homogêneo essa distribuição. E também para eu já fazer o projeto aqui, ó, criar o desenho do penteado. A gente vai seguir. Vou ligar o secador. Vou mostrar para vocês uma maneira que eu faço bastante com as minhas clientes. Sem difusor, somente com a redinha de penteado. Vamos lá. Não vou usar escova, tá? Eu vou usar uma redinha. Você deve secar, chega aqui, chega. E tudo que eu faço é pensando na cliente em casa. Se ela consegue fazer em casa, sucesso para mim. Porque ela vai ter sucesso e eu automaticamente vou ter sucesso. Se eu faço uma escova, tudo bem. Também é sucesso. Porém, isso não garante que ela vai sair do banho, né, e consiga se arrumar sozinha. Então, quando eu faço esse processo, ela fica olhando, ela fala, eu consigo isso. Aí, ela fica apaixonada por você. Porque ela é livre, você deixou a sua cliente ser livre. E a mulher de hoje, a mulher moderna, ela é livre. Não adianta você querer prender, sabe? Ter estratégias para a cliente ir no salão. Ai, a cliente tem que ir toda semana no salão fazer escova. Quem tem tempo, e o pior nem é a questão de tempo, é paciência que as mulheres de hoje não têm para ficar lá sentadas fazendo escova toda semana ou tipo, porque lava o cabelo um dia sim, um dia não. Imagina, ela só vai ficar bonita fazendo escova, né? Então é complicado. Então a gente pode secar, nesse caso, assim, sem o difusor. Enquanto eu seco o cabelo dela, eu quero te falar sobre a oportunidade que você tem de realmente se transformar em um expert em cortes. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você pode se inscrever e fazer parte da minha turma do Método Uncut. Nesse curso, você vai aprender a desenvolver qualquer estilo, desde os curtos até os longos, dos lisos aos crespos, cacheados, até afros. E se você decidir
seguir comigo nessa jornada, eu te garanto, eu vou ser a sua última professora de corte. Eu gosto de criar coisas diferentes, porque o que é comum não é arte. A arte é você fazer algo que é além do que é óbvio. E o óbvio não é arte, né? Então, eu acho que não tem como. Quem realmente é um artista que gosta de criar, de explorar conhecimentos, não sentir isso, sabe? Não buscar algo novo com a sua cliente, com uma estilização. Você não fica ali dentro de padrões, porque isso é muito maçante, sabe? Você viveu uma vida ali fazendo sempre as mesmas coisas, sendo que a gente tem identidade diferente, cada uma que senta na nossa cadeira, o cabelo é diferente, então a gente tem 1000 possibilidades, mais de 1000 para a gente criar, desenvolver a maneira de estilizar. Então, abre os olhos, abre a mente para você criar algo novo. Isso é arte. Então eu falo para a cliente que tem cabelo ondulado que ela tem que ter muito mais autoestima do que uma mulher de cabelo liso, né? Porque, por exemplo, a mulher de cabelo liso, ela tá brava, ela pega os cabelos, puxa assim, ai meu Deus, tal. A de cabelo cacheado, ondulado, ela não pode fazer isso. Ela tem que se pegar assim, ó, com carinho, de baixo, né, Jean? Ela não pode pentear o cabelo, enfim. Ela tem que ter um toque mais carinhoso com ela mesma. Muito bom. Então, temos uma linha de corte diagonal, uma gradação média e no final fiz uma estrela, não defini muito bem ela, né? A ideia era só pegar aquele ponto que estava pesado e trabalhei uma leveza ali naquele ponto exato ali do corte. Percebam que as coisas vão acontecendo conforme a necessidade do cabelo, né? Dependendo do estilo que a sua cliente quis, o cabelo dela pede alguns efeitos que você tem que dar. Então, dentro do método, você vai ter todas as ferramentas para conseguir fazer qualquer projeto. Sabe, eu falo isso com o meu coração aberto para vocês. Qualquer projeto, se é um cabelo liso, se é um cabelo ondulado, se é um cabelo cacheadinho, crespo, afro, sempre você vai ter uma carta na manga para surpreender a sua cliente, tá bom? Espero que você tenha aproveitado desse conteúdo, que você possa utilizar pelo menos um pouco aí já amanhã, né? Porque os meus alunos saem do curso e no dia seguinte já colocam em prática alguma coisa. Espero ter mexido com você, ter estimulado a sua arte, a sua vontade de realmente criar coisas novas para sua cliente. E uma coisa que eu sempre falo, você ajudar um amigo cabeleireiro, você não está gerando um concorrente, né? Você está gerando um admirador, um parceiro aí. Então, se indica para algum amigo, tem uma flechinha aqui embaixo, vai nela e aí marca aí os amigos que você queira. Beijo!